Eu estava sentado à mesa da cozinha, com as mãos trêmulas segurando uma xícara de café frio. Na minha frente, Mariana estava de pé, imóvel, segurando o boleto do aluguel como se fosse uma sentença de morte. Carlos, onde está o dinheiro? A voz dela era baixa, mas cada palavra cortava como faca. Eu tentei falar, mas a boca estava seca, e tudo que saiu foi um suspiro fraco. O relógio na parede marcava 7h12 da manhã, mas o tempo parecia ter parado. Na minha cabeça, eu só repetia a mesma frase. Não era para ter dado errado. Eu tinha certeza que aquele lutador ia ganhar. Todo o dinheiro, cada centavo, tinha ido embora em uma única aposta de MMA na noite anterior. E agora, eu não tinha como voltar atrás. Meu nome é Carlos Menezes. Tenho 37 anos e, até pouco tempo atrás, eu me considerava um homem comum. Trabalho como motorista de aplicativo há quase 5 anos. Antes disso, já fui vendedor de loja, ajudante de carga, balconista. Nunca faltou disposição para trabalhar. Não sou rico, mas sempre dei um jeito de manter as contas em dia. Sou casado com a Mariana, 34 anos, professora de educação infantil. Ela é o tipo de pessoa que sorri até com os olhos e que consegue transformar qualquer espaço simples em um lar aconchegante. Temos um filho, o Lucas, de 7 anos, meu orgulho e minha maior motivação para levantar da cama todos os dias. Nossa vida sempre foi simples. Moramos em um apartamento pequeno, em Campinas, com 2 quartos e móveis comprados aos poucos, parcelados no carnê. O aluguel é de R$ 1.500 por mês, mais as contas básicas, e sobra pouco para luxos. Mesmo assim, a gente se virava. Fazíamos um churrasco de vez em quando, passeávamos no parque, comprávamos um lanche no sábado à noite para ver filme em família. Eu nunca fui de ostentar, mas sempre tive aquela sensação incômoda de que o meu esforço rendia pouco. Via pessoas ganhando dinheiro fácil na internet e pensava, será que um dia eu vou encontrar um jeito de mudar de vida de verdade? Não queria só pagar as contas. Queria viajar, comprar um carro novo, dar uma casa para a Mariana, garantir um futuro confortável para o Lucas. No trânsito, entre uma corrida e outra, ficava imaginando maneiras de ganhar mais. Pensei em abrir um negócio próprio, vender produtos online, até fazer um curso para tentar outra profissão. Mas nada parecia rápido o suficiente. Sempre tinha aquela voz interna dizendo, você não pode perder tempo, tem que achar um atalho. Mariana sempre foi o equilíbrio da casa. Ela gosta de organização, de estabilidade, de saber que cada conta está paga antes do vencimento. Eu, por outro lado, sempre fui mais impulsivo. Gosto da emoção, de sentir que estou arriscando para alcançar algo maior. Talvez por isso, quando o assunto apostas apareceu na minha vida, eu tenha me deixado levar tão rápido. Eu sempre fui fã de lutas. Desde adolescente, acompanhava o UFC, o Pride, o Bellator. Sabia nomes, estilos, históricos. Era como se eu tivesse um mapa mental de cada lutador e suas chances dentro do octógono. O que eu não sabia era que esse conhecimento ia se transformar em uma armadilha. Uma armadilha tão bem montada que, quando percebi, já estava preso me debatendo para sair, mas afundando cada vez mais. Naquele momento, sentado na cozinha, olhando para o rosto decepcionado da Mariana, eu sabia que minha vida tinha cruzado uma linha invisível. E pior, eu não sabia se conseguiria voltar para o lado certo dela. Meu primeiro contato real com as apostas em MMA aconteceu de um jeito tão casual que parecia inofensivo. Eu estava parado no ponto de espera, aguardando uma nova corrida no aplicativo, quando encontrei o Ricardo, outro motorista que eu conhecia de vista. Ele estava animado, com um sorriso daqueles de quem tinha acabado de receber uma boa notícia. Mano, você não vai acreditar, ontem fiz R$ 600 em uma noite só, apostei no UFC e acertei tudo, disse ele balançando o celular na minha frente, como se fosse um troféu. Na hora eu fiquei curioso. Eu sempre gostei de lutas. Assistia aos eventos, comentava com amigos, conhecia o histórico dos lutadores. E agora, alguém me dizia que podia transformar esse hobby em dinheiro rápido. Aquilo acendeu uma chama dentro de mim.
Ricardo me mostrou o aplicativo que usava. Era simples. Você escolhia a luta, o lutador e até como ele venceria. Nocaute, finalização, decisão. Ele me explicou que quanto mais arriscada fosse a previsão, maior o lucro. Falou de odds, parlays, handicaps, termos que eu nunca havia ouvido, mas que soavam como uma nova linguagem que eu queria aprender. Naquela noite, em casa, depois que Mariana e Lucas dormiram, eu baixei o aplicativo. Abri a aba de eventos e lá estava, o UFC Fight Night naquele sábado. Comecei a analisar as lutas. Eu já conhecia alguns nomes, lembrava de vitórias passadas, de entrevistas, do jeito que cada um lutava. Era como se eu tivesse vantagem. Se eu já sei quem é bom e quem não é, isso não é aposta, é investimento, pensei. Depositei R$ 50 só para testar. Escolhi um lutador que eu admirava e que estava cotado como favorito. Assisti a luta com o coração disparado. Quando ele venceu por nocaute no segundo round, eu pulei do sofá como se tivesse ganho um título mundial. O aplicativo mostrou o saldo. R$ 150. Eu tinha triplicado o valor inicial em menos de 10 minutos. Foi aí que a ideia se fixou na minha cabeça. Se eu tivesse apostado R$ 500, teria ganhado 1.500? E se fosse 1.000, seriam 3.000? Eu não vi aquilo como sorte, mas como uma confirmação de que eu entendia do assunto. Nos dias seguintes, comecei a assistir vídeos de tipsters no YouTube, seguir páginas no Instagram que davam palpites certeiros. Passei a ler análises para luta, estatísticas, comparações de estilos. Cada vez mais sentia que estava dominando aquele universo. E no fundo, havia algo viciante naquela mistura de adrenalina e esperança. Não era só sobre ganhar dinheiro, era sobre sentir que eu tinha controle, que podia prever o futuro, que estava um passo à frente dos outros. O que eu não percebi é que esse primeiro contato não foi uma brincadeira. Foi o começo de um caminho que meses depois me deixaria sem dinheiro, sem paz e quase sem família. Depois daquela primeira vitória, parecia que um novo mundo tinha se aberto diante de mim. Eu, Carlos Menezes, motorista de aplicativo e fã de MMA desde moleque, agora tinha descoberto um atalho para ganhar dinheiro. Pelo menos era assim que eu via. Comecei apostando valores pequenos, sempre com cuidado, como se estivesse estudando o terreno. R$ 50 aqui, R$ 100 ali, e, para minha sorte, os primeiros resultados foram incríveis. 3 semanas seguidas de acertos, vitórias que faziam o saldo no aplicativo crescer como eu nunca tinha visto na minha conta bancária. Lembro de uma noite especial, UFC 270. Apostei em 3 lutas diferentes, todas com combinações específicas: nocaute, decisão, finalização. Acabei acertando todas e, em poucas horas, transformei R$ 300 em quase 2.500. Quando vi aquele valor na tela do celular, senti uma onda de euforia, como se tivesse encontrado um superpoder escondido dentro de mim. Passei a me preparar para cada evento como um verdadeiro treinador. Estudava o cartel dos lutadores, assistia às últimas lutas, analisava entrevistas para tentar perceber sinais de confiança ou insegurança. Eu acreditava, de verdade, que estava fazendo um trabalho inteligente e não apenas apostando na sorte. Mariana notou que eu passava mais tempo assistindo lutas e mexendo no celular. No começo, ela achava engraçado, até chegou a assistir algumas comigo. "Poxa, amor, você entende mesmo dessas coisas, hein?" disse ela uma vez quando eu acertei o resultado exato de uma luta. Aquilo me encheu de orgulho. Parecia que eu estava provando meu valor, mostrando que podia oferecer mais para minha família. O dinheiro extra começou a ter efeito. Paguei algumas contas atrasadas, comprei um celular novo, levei Mariana e Lucas para um almoço em um restaurante melhor. Eu dizia que era graças às lutas, e quanto mais eu ganhava, mais eu queria apostar. Logo deixei de me limitar ao UFC. Passei a apostar também em eventos menores, como Bellator, On Championship e até ligas regionais, que eu assistia em transmissões ao vivo no YouTube. Quanto mais eu mergulhava nesse mundo, mais eu sentia que tinha domínio total.
Era como se cada vitória confirmasse que eu estava no caminho certo, que aquilo não era um risco, era uma oportunidade. Comecei a aumentar o valor das apostas, R$ 500, R$ 1.000, e sempre que eu acertava, o lucro vinha gordo. E quando perdia? Bom, nas primeiras vezes eu recuperava rápido na luta seguinte. Isso me dava a falsa sensação de que eu nunca ficaria no prejuízo por muito tempo. O MMA virou mais que um esporte para mim. Era uma fonte de emoção, adrenalina e, principalmente, esperança. Eu acreditava que, se continuasse assim, poderia largar o volante, viver só das apostas e finalmente dar à minha família a vida que eu sempre sonhei. O que eu não sabia é que essa mesma escada que eu subia com tanta confiança estava prestes a desmoronar e eu cairia sem ter onde me segurar. A primeira grande derrota veio sem aviso. Eu tinha apostado R$ 800 em um favorito absoluto, um lutador que vinha de uma sequência de nocautes avassaladores. Na minha cabeça, era impossível ele perder. Mas, no segundo round, ele levou um chute alto e desabou. Assim, em questão de segundos, quase todo o lucro que eu tinha acumulado em semanas desapareceu. No começo, eu levei na esportiva. Normal, acontece. Na próxima eu recupero. Pensei, com a confiança de quem acreditava ter o controle. E, de fato, nas primeiras perdas, eu conseguia recuperar o dinheiro em 1 ou 2 eventos seguintes. Mas aí começou um padrão perigoso. A cada perda, eu dobrava o valor da aposta para compensar o prejuízo. Só que, ao fazer isso, a pressão aumentava. A adrenalina, que antes era excitante, começou a vir misturada com ansiedade e medo. Eu já não estava apostando só com o dinheiro extra. Comecei a usar parte do orçamento da casa, convencido de que era temporário. 1 mês depois, o cartão de crédito estava no limite. Parcelas de compras, contas de luz e água atrasadas, e Mariana começando a perceber que algo estava errado. Ela perguntava: "Carlos, por que o cartão está tão alto esse mês?" E eu respondia com histórias prontas. Comprei umas peças para o carro, tive que adiantar umas contas, fiz um curso online. Mentir começou a virar rotina. Passei a apostar até em eventos que eu mal conhecia só para tentar recuperar rápido. Ligas menores, lutadores desconhecidos, horários malucos. Assisti a lutas às 3 da manhã, sozinho, na sala, com o coração disparado e o celular na mão. O que antes era diversão, virou um ciclo de obsessão. Perder, aumentar a aposta, perder mais, tentar recuperar. E quanto mais eu perdia, mais eu me convencia de que a próxima seria a virada. Comecei a evitar encontros com amigos. Não queria que ninguém percebesse que eu estava diferente. Evitei até a família da Mariana, porque não queria que ela comentasse nada. Eu estava cada vez mais isolado, mas não percebia que isso era parte do problema. Mariana, no entanto, notava. Ela dizia que eu estava distante, distraído, sempre olhando para o celular. E nas poucas vezes em que me olhava nos olhos e perguntava diretamente se havia algo errado, eu desviava o olhar. As apostas já não eram mais um jogo, eram uma corrida desesperada contra o tempo e contra o buraco financeiro que eu mesmo estava cavando. O aluguel, que sempre foi prioridade, começou a virar um valor que eu ainda ia pagar depois de ganhar a próxima luta. E essa forma de pensar foi o que me levou ao ponto de não retorno. Eu não sabia, mas o fundo do poço estava logo à frente, e eu estava correndo em direção a ele. Era o fim do mês. Eu tinha acabado de receber uma corrida boa no aplicativo, e somando com o que já estava guardado, finalmente tinha o valor exato do aluguel, R$ 1.500. O dinheiro estava na conta, e Mariana confiava que eu pagaria o boleto no dia seguinte, como sempre. Mas naquela noite, havia um evento grande de MMA. Luta principal. Um campeão invicto contra um desafiante que, na minha cabeça, não tinha a menor chance. As odds eram perfeitas,
Se eu apostasse o valor do aluguel, poderia dobrar o dinheiro e ainda pagar outras contas atrasadas. Na minha mente, era lógico. É impossível ele perder. Essa é a chance de resolver tudo de uma vez. Apostei os R$ 1.500. Não esperei nem o dia seguinte. Queria assistir ao vivo, sentia a adrenalina. Quando a luta começou, meu coração batia tão rápido que eu mal conseguia respirar. O campeão estava bem, controlando a luta, até que faltando 2 minutos para acabar o primeiro round, ele foi surpreendido com uma guilhotina. Tentou escapar, mas não conseguiu. Deu os 3 tapinhas no braço do adversário e tudo acabou. Eu fiquei parado, olhando para a tela. Não gritei, não chorei, não quebrei nada. Só fiquei ali, em silêncio, como se o mundo tivesse parado. Meu corpo inteiro ficou gelado. Desliguei o celular e fui para o banheiro. Olhei no espelho e não reconheci o homem que estava ali. Olhos vermelhos, olheiras profundas, um semblante que misturava vergonha e desespero. Naquela noite não dormi. Fiquei sentado na sala, encarando o boleto do aluguel sobre a mesa. Quando o sol começou a nascer, Mariana acordou e veio até mim. "Bom dia, você pagou o aluguel?" Ela perguntou com a voz ainda sonolenta. Eu não respondi. Ela pegou o boleto, olhou para o celular e percebeu que não havia pagamento registrado. "Carlos, cadê o dinheiro?" Agora a voz estava firme, quase dura. Foi como levar um soco no estômago. Eu tentei inventar alguma desculpa, mas as palavras não saíam. Acabei dizendo a verdade, gaguejando, chorando. Eu apostei, eu tinha certeza que ia ganhar. Ia dobrar o dinheiro, mas perdi tudo. O rosto dela mudou. Mariana não gritou, não fez escândalo. Ela simplesmente ficou em silêncio por alguns segundos e depois disse: "Eu não sei quem você é mais." Naquele momento, senti que tinha perdido mais que dinheiro. Perdi a confiança da mulher que eu amava. Perdi a paz que tínhamos em casa. Perdi o controle da minha vida. O resto do dia foi um borrão. Mariana disse que pensaria no que fazer. Eu, sozinho, cheguei a olhar pela janela e imaginar como seria se tudo acabasse ali. Mas então pensei no Lucas, no sorriso dele, no jeito que ele corre para me abraçar quando eu chego em casa. Foi isso que me impediu de fazer uma besteira. Mas eu sabia que a vida como eu conhecia tinha acabado. Na manhã seguinte, a tensão ainda estava no ar. Mariana havia dormido no quarto com o Lucas e eu passei a noite no sofá, encarando o teto e ouvindo minha própria respiração pesada. Eu queria acreditar que tudo poderia voltar ao normal, mas no fundo sabia que isso não aconteceria sem mudanças drásticas. Quando ela saiu do quarto, não havia raiva no olhar. Havia algo pior: decepção. Sentamos na mesa da cozinha, ela respirou fundo e disse: "Carlos, eu não posso viver com alguém que coloca nossa casa em risco. Ou você procura ajuda, ou eu vou embora com o Lucas." Aquelas palavras foram como um golpe final. Eu tentei argumentar, prometer que nunca mais apostaria, que tinha aprendido a lição, mas ela não queria mais ouvir promessas vazias. Não é sobre prometer, é sobre mudar. E eu só acredito vendo. Naquele mesmo dia, procurei na internet grupos de apoio para viciados em apostas. Encontrei um que se reunia em uma sala emprestada de uma igreja, toda terça-feira à noite. Cheguei lá nervoso, com medo de ser julgado, mas, para minha surpresa, vi pessoas de todas as idades, profissões e histórias. Alguns tinham perdido mais dinheiro que eu, outros tinham perdido famílias inteiras. E todos, sem exceção, carregavam nos olhos o peso das consequências. Ouvir aquelas histórias foi como me enxergar de fora. Eu não era um azarado que teve uma sorte em uma aposta. Eu era um viciado, preso em um ciclo de ganhos ilusórios e perdas devastadoras. Comecei a frequentar as reuniões toda semana. Também procurei terapia individual para entender por que eu tinha me deixado levar tão fundo. Não foi fácil. A cada evento de MMA que passava, meu corpo parecia implorar para eu abrir o aplicativo e apenas olhar.
Mas cada vez que a vontade vinha, eu lembrava do rosto da Mariana segurando o boleto do aluguel, e aquilo me mantinha firme. Com o tempo, consegui estabilizar as finanças. Ainda estava longe de quitar todas as dívidas, mas pelo menos não criava novas. Mariana começou a acreditar um pouco mais em mim, embora a confiança total ainda estivesse distante. E eu entendia. Afinal, recuperar confiança não é como ganhar uma luta. É um processo lento, que exige disciplina e constância. Hoje, meses depois, ainda carrego cicatrizes invisíveis. Não é fácil admitir que quase perdi minha família por causa de apostas de MMA. Mas é essa dor que me mantém alerta. Sei que uma recaída pode destruir tudo de novo. E é por isso que cada dia sem apostar é uma pequena vitória. E se essa história tocou você, curta o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje. Aqui, cada história é um alerta, e cada alerta pode salvar uma vida.